Nós, Igreja, somos uma instituição de tradição. Quando digo tradição, não me quero referir às tradições do rancho folclórico. Eu mostro argaceiros da Apulia. Aqui, tanta gente da Apulia, não é? Tem que... Eu não sou que outras paróquias, Valvão e tal, mas eu não conheço a realidade. A Apulia, menos mal. Mas a gente vê os argaceiros, andam com os trajes, que depois a gente vai ver o trabalho do dia a dia, eles não andam assim. Não andam. Ou seja, aquilo é o tradicionalismo, é um revivalismo, é viver, exemplificam como é que se vestiam, como é que eles faziam, como é que eles cantavam, como é que cantavam, de antes. A Igreja não é uma instituição de tradição dessa forma, não é isso. É tradição no sentido em que há uma transmissão, tradição, de transmissão, que é, há uma vida, que por isso é vivida, e que é transmitida aos novos crentes, àqueles que aderem a Jesus Cristo. Tens a ver aquela passagem de São Paulo que fala da Eucaristia? O que eu ouvi, também eu vos digo, que Jesus Cristo, na última ceia, o que eu ouvi, o que me foi transmitido, também eu vos digo. Mas, também eu transmito. Mas não é para transmitir como é que se dançava de antes, como é que se tocava de antes. É como é que hoje tu continuas a viver aquela experiência fundamental. A tradição é isso. Daí a importância do magistério, que é para ir aferindo continuamente se estamos ou não a ser fiéis àquilo que é a experiência de fé dos apóstolos. A tradição é isto, é transmitir uma experiência de vida. Isto é que é tradição. Portanto, Igreja, instituição de tradição, é precisamente o contrário de tradicionalismo e de revivalismo. Daí que as palavras às vezes podem nos enganar, né? Podem nos enganar. O tradicionalismo, o revivalismo é do género, vamos vestir, vamos andar como era de antes. Não sei se vos apercebestes de uma polémica que andou aí muito pela comunicação social, quando digo comunicação social, refiro-me às redes sociais, do cardeal secretário da congregação do culto, salvo erro, que num congresso em Londres disse que a partir do Advento seria bom que voltássemos a celebrar versus Oriente, quer dizer, de costas para o povo. Lembramos o que isto não deu. Em latim não me recordo, mas sei que era de costas para o povo, que tem um significado muito interessante, não é? Mas surgiu imensos comentários de revivalismo, de tradicionalismo, vamos voltar ao antigamente. E não é disso que se trata. Ou seja, quando se diz que a Igreja é um sujeito de tradição, estamos a dizer que ela transmite uma experiência para que novas gerações possam aceder à experiência de Cristo. Logo, se há novas adesões a Cristo, que há, a tradição é alterada pelo facto de incorporar novas pessoas. Daí que a tradição não é estática, é dinâmica. Por isso, a Igreja, a tradição, é o contrário de tradicionalismo. É dinâmica. Porquê? Porque na medida em que há resposta ao hoje da vida, a fé é a mesma, a concretização da fé vai sofrendo matizes. Vai-se encarnando, vai-se adaptando no sentido de adaptar aos sinais dos tempos, vai respondendo a questões novas. Um bocado feito os sinais dos tempos, pés 4 e 8, 4 e 8 é o parágrafo, em que a fé vai respondendo sempre. E é na medida em que a fé se vive e que responde às questões de hoje, que a proposta de fé é pertinente. Mas, se a fé não responde às minhas questões, eu não posso transmitir a fé.
Posso transmitir a doutrina, mas não estou em condições de propor uma experiência de adesão. A isto acresce uma outra questão, que é o facto de sermos uma instituição de tradição, estamos a assumir que nós nascemos, como toda a gente sabe, nascemos bebés, indefesos, precisamos de tudo, mas não temos que criar tudo. Recebemos um património que o incorporamos, fazemos nosso e por isso o transmitimos. Aquela coisa de eu não vou aprender com ninguém, vou fazer tudo da minha cabeça, é uma tonteria. E dentro da tradição há uma coisa que é muito importante, que é a linguagem. A linguagem é o conjunto de palavras que dizem conceitos através dos quais nós pensamos a vida. Se não fazer este exercício, já destes convosco a pensar sozinhos? Qualquer coisa a pensar e tal. O que é que gostais de fazer? Acaba por ser falar baixinho, não é? É ou não é? E às vezes estamos a falar, estava a pensar alto. O pensar e a linguagem estão muito ligados. Aqueles que já foste imigrantes, aqui todos somos portugueses, parece-me, mas se não aconteceria o mesmo, os que vêm para cá. O pessoal faz tudo na língua para onde vai, fala, expressa-se muito bem, mas na hora de pensar, é na sua língua materna. Pensar noutra língua implica muito tempo, muita adaptação, muita familiaridade com outra língua. Estão a fazer entender. Agora, vede o que isto é em termos de fé. Porque, embora nós digamos as coisas em português, a linguagem de fé não está tão presente quanto isso. É aquilo que o João Paulo II, na Eclésia na Europa, diz, o secularismo interno, que é nós cá dentro organizamos-nos de acordo com critérios que não são os do Evangelho. Daí a nossa dificuldade em transmitir a fé. Estamos a ver onde é que a coisa vai? Muito bem. Dentro da tradição, da transmissão, há que distinguir então o conteúdo que se transmite, o processo que se transmite e que se recebe e os sujeitos. Portanto, o conteúdo, o processo e os sujeitos. Daí que na transmissão da fé é necessário então distinguir estas três dinâmicas. Dinâmica textual, comunitária e pessoal. Quando digo dinâmica textual, não é texto apenas como isto. O texto de palavras. Não é isso, é. Já fostes. Não foi gravado. A dinâmica textual é a tessitura das narrativas e dos suportes onde essas narrativas estão inscritas. Dentro destas narrativas, o destaque é a escritura. O cânon. Porque o cânon é regra. Os livros canónicos, a escritura é o cânon da fé. É a regra, quer dizer, é aquilo que nos diz se a nossa experiência está dentro ou não de uma experiência de fé autêntica. A escritura é o cânon, é a regra. Mas não é a totalidade da expressão de fé. Nós expressamos a fé por toda a nossa vida. Quando rezamos, quando celebramos, estamos a expressar a fé. Daí que quando falo de escritura cânon, e sobretudo a palavra inscrita, esta palavra realiza melhor a sua missão de palavra. A palavra é palavra, quando o homem, à imagem de Deus que se diz no verbo, se introduz na sua palavra para descobrir o sentido mais profundo do seu ser.
coisa complicada. Eu vou repetir. Quando o homem, à imagem de Deus que se diz no verbo, o verbo fez-se carne, se introduz na sua palavra para descobrir o sentido profundo do seu ser. O pronunciar a palavra e a sua interpretação constituem tarefas constantes do comunicar. Vamos ver se eu consigo explicar melhor. Eu comunico na medida em que entro dentro da palavra, digo-me nessa palavra e ao dizer-me digo a palavra. Dito de outra forma, eu leio um texto da Escritura e quando eu leio um texto da Escritura eu estou a entrar dentro do texto. Não sei se está a ver a experiência, não é? Nós entramos dentro do texto. E ao entrarmos dentro do texto, esse texto acaba por explicar quem nós somos. Explica-nos. De facto eu sou assim. De facto eu sou assim. E na medida em que esse texto me diz, na medida em que o texto da Escritura explica quem eu sou, quem é cada um de nós? Quem é cada um de nós? Daí que o texto não é... Na Léxico Divina, há a dimensão da ação, não é? A Léxico Divina tem 4... O esquema mais básico, não é? Tem 4 graus. Ou 4 pontos, quanto fazes. O que diz, o que me diz, o que é que eu digo e o que é que eu faço. Depois pode-se desdobrar alguns destes pontos, mas eu com este, para mim, já me chega. Já dá muito o que fazer. O que é que eu faço? Não tem que ser necessariamente fazer uma coisa. Muitas vezes, o que é que eu faço é o texto que me faz ver e perceber o mundo de forma diferente. Eu não faço nada. Foi o texto que me fez a mim. Estou-me a fazer entender? Quando isto acontece, eu então digo a minha visão do mundo, e a minha visão do mundo vai impregnada da fé em Jesus Cristo. Quando o texto me faz, aquilo que eu digo é uma experiência de fé. Estamos a ver a dificuldade? Só que o texto fazer-me implica limar arestas, implica polir, implica cortar. Isto é desconfortável às vezes. Por isso é que entrar no texto dói. Dói. Mas também há aquela crença de que agora podemos viver sem dor, não é? Isto não existe. Segundo, que a aprendizagem agora é tão ativa e tão divertida que é uma permanente brincadeira. Também não existe. Enquanto a gente não tiver pegar num livro e ler, não aprendemos a sério. Ok? Isto para dizer o quê? Que algumas crenças que nos chegam podem ser dificuldade para a fé. Então, está claro isto que eu disse, é claro. Eu às vezes posso ser... Eu sou um bocado trapalhão assim, ao falar, portanto, se não estás à vontade e se não concordares, estás à vontade. Porque o pior que nos pode acontecer é... E vede, por exemplo, nós que somos catequistas, o tempo que gastamos a rezar a palavra de Deus e o tempo que gastamos a ler as outras coisas todas. Eu fiz, agora não é assim, mas quando eu era seminarista, nós tínhamos de fazer uns estágios de catequese como fazem os catequistas, como vós fazeis, não é? Como vós fazeis. E eu aprendi não aprendi muito mais, mas aprendi uma coisa. Quando eu rezava a palavra, no meu segundo ano, quando eu rezava a palavra de Deus, a sessão de catequese corria às mil maravilhas. Quando eu preparava aquilo, tudo os XPT, os cartazes, isto, aquilo, era uma confusão tremenda. Eu saía de lá mal, assim, desconsolado, e os miúdos não deviam aproveitar grande coisa. Agora, quando a gente rezava a palavra, isso é outra história. É o que eu acabei de dizer. Quando a gente entra na palavra e a palavra nos diz, nós depois dizemos de forma diferente. Estamos a ver a questão? Muito bem. Então, em relação à Escritura, a reinterpretação constante é a expressão da verdade que o Senhor está vivo e está diretamente presente em cada época e nela quer ser novamente testemunhado. Eu estou a citar quem? 18? É um senhor que já morreu. Paciência. Se fosse vivo ainda citava, mas é um pote de mim, já morreu.
Por isso, a Bíblia transmite não somente os conteúdos da tradição, mas também os modelos da sua interpretação. E aqui a leitura da Bíblia é importante porquê? Porque eu fico não só a saber conteúdos, mas fico a saber como interpretar esses conteúdos. Mais do que o conteúdo, eu fico com uma forma de ser. Estão-me a fazer entender? Que é muito mais importante. Os conteúdos, vamos ao Sr. Google, não é? E ficamos a ver os conteúdos. Agora, a forma de ser, a forma de interpretar, a forma de entender aquilo, só a comunidade nos pode dar. Aquilo que eu falava um bocado. É por isso que a Escritura se configura como norma suprema da fé, porque a palavra de Deus faz carne em Jesus Cristo e permanece no Espírito. Portanto, aquilo que é testemunhado na transmissão constante da Igreja é aquilo que estabelece e inspira a tradição subsequente e, portanto, deve ser a norma suprema da fé. A nossa vida de fé hoje, a dinâmica da transmissão, vai à Escritura como norma de fé. Não apenas como conteúdo, mas também como modo de interpretar a experiência de fé. Estamos a ver? O Abraão foi assim um bocado esquisito, não foi? Um bocadito. A gente fala, Abraão, o pai da fé. Viram o que é que ele fez? Inclusive à esposa. Que ainda por cima eram primos. Viram aquilo já? Viram depois... Hã? Tinha outra mulher e teve um filho dela. Outra? Quando a Sara morreu, aquilo é que foi depois. O que é que quer dizer com isto? Mas tinha vários ao mesmo tempo? O que é que quer dizer com isso? Nós olhamos para Abraão, estou a dar um exemplo que é básico. O Abraão é o nosso pai na fé, ok. E o que é que isto quer dizer? E como é que no meio como dizia a minha colega, no meio daquela pouca vergonha toda, como é que Deus trabalhou ali? Isto é que é importante. Isto é que é importante. Mais do que o conteúdo em si, se foi para cima, se foi para baixo, se foi para a esquerda, se foi para a direita, se teve 5, se teve... Como é que Deus trabalhou ali? Como é que no meio daqueles dramas humanos, o rosto brilhante de Deus foi tornado presente para aquele homem e para aquela comunidade? Isto é que é interessante. Agora, isto não se consegue sem disciplina. Não é aquilo que falávamos há um bocado. Não é ouvir a missa de domingo apenas que a gente lá vai. Eu tenho para mim, aliás, tenho debatido muito isso, que haja grupos intermédios de acolhimento nas paróquias. Desde logo que os grupos de catequistas sejam grupos de oração, grupos de amigos, essa coisa toda. Porque senão a família é como é e às vezes não há tempo. E mesmo na família cristã, há muitas famílias que não têm vivência nem ambiência cristã. Então se o indivíduo só tem a missa ao domingo, é um bocado difícil. É um bocado difícil. Eu admiro muito aquelas pessoas que são cristãos apenas são cristãos que apenas à paróquia vão à missa ao domingo. Não participam em mais nada. Deve ser tremendamente difícil. Eu acho que deve ser muito difícil viver como cristão. Deve ser difícil, porque no dia-a-dia há tantas solicitações, somos levados a ter que perceber tantas coisas à luz da fé, eu sozinho não conseguia. E já li umas coisas de teologia, garanto-vos, né? Mas não conseguia. Eu preciso do grupo. Estamos a ver, não é? Por causa disto que eu vos acabei de fazer. Depois da Bíblia, que é a norma da fé, há a norma subordinada, aquela que é também norma, mas que depende da Escritura, que é a tradição da fé da Igreja. A tradição interpretativa e explicativa em virtude da promessa do Senhor que estaria sempre connosco. E esta tradição, tanto subordinada, é aquela que é confirmada pelo magistério. Portanto, o magistério confirma aquilo que é o sentido da fé dos fiéis.
Isto é que é o... Para isto é que nós temos de trabalhar catequistas. Nós catequistas temos de trabalhar. Nós não temos de trabalhar para educar conteúdos, mas para educar o sentido da fé. Dizem-me cá uma coisa. Como é que se educa para o senso comum? Como é que se educa para o senso comum? Sabe o que é o senso comum? O que é o senso comum? O que é o senso comum? Já agora, há como ia dizer, não é? O que é o senso comum? O que é um indivíduo com senso comum? Deve ser um indivíduo com valores humanos. Mais. Um indivíduo com senso comum é um indivíduo que está inserido numa comunidade, que sabe estar, que não precisam que lhe diga como fazer cada coisa, porque ele é capaz de tirar da cabeça. Ou seja, senso comum deriva de uma série de princípios, de um determinado estilo de educação e uma determinada ambientação. Eu agora posso ter muito senso comum aqui, mas se for, por exemplo, para a China, não tenho senso comum nenhum. Não sou capaz de perceber como eles percebem aquilo. Portanto, tenho que ter princípios, tenho que ter prática e tenho que estar inserido no metade da comunidade. Isto é que é o senso comum. Que é uma coisa que falta pouco, não é? Ao que parece, o senso comum é a coisa menos comum que há. E se fores reparar, em muitas instituições, nas instituições que nós trabalhamos, há protocolos para tudo, já deste por ela. Tem que se fazer isto, tem que se respeitar aquilo, tem que se preencher aí, blá, blá, blá. Quer dizer, às vezes as pessoas parecem que não sabem trabalhar. Tem que haver aquilo, tem que estar tudo regulamentado. Isso é sinal de que falta o senso comum. Porque se não faltasse, nós não tínhamos que regulamentar tudo. Ele tem que fazer isto, ponto. Ele é profissional, sabe fazê-lo. Mas tem que evidenciar isto tudo. O que é que quer dizer com isso? Isto que eu dei do exemplo civil, ou secular, peço desculpa, acontece também muito a nível do sentido da fé dos fiéis, o sensus fidei. Em vez de ter senso comum, que é como estar na sociedade, é o princípio de como eu sou cristão. Eu, para ser cristão, não tenho que ter o catecismo da Igreja Católica na cabeça. Acho que ninguém tem. Ninguém tem. Só que tenho esta experiência de comunhão com Cristo que me permite perceber o que está de acordo com essa comunhão e o que não está de acordo. Se eu tenho o senso comum, peço desculpa, se eu tenho o sentido da fé, eu percebo que há coisas que não se adequam à experiência com Cristo. Porquê? Não sei. O nosso povo diz isto de uma forma muito interessante, que é, não é bonito, não te fica bem. Já viste o povo simples a dizer isto? Não é bonito, não te fica bem. Ou aquilo que tu fizeste foi bonito. Porquê? Porque é bonito. E o povo não é capaz de conceptualizar, não diz porquê. Dizer porquê, o sensus fidei, compete aos teólogos. Descobrir e interpretar cada vez mais. Confirmar, compete ao magistério. Mas o sentido da fé é o somatório desta nossa experiência de povo de Deus. Isto é Lumen Gentium 12, se quiserem ler o número, está lá, é o número. É ler, é interpretar a experiência de fé à luz daquilo que é a nossa sensibilidade da adesão a Jesus Cristo. E aqui a coisa mais bonita que é, temos a certeza que Deus disse, que a comunidade, a Igreja, manterá a experiência de fé. A totalidade da fé está na experiência da totalidade do povo de Deus. Portanto, não é o Papa nem os bispos que dizem no que a gente deve acreditar. É a comunidade eclesial que, na sua experiência de adesão a Jesus Cristo, percebe o que é a fé, ou melhor, o que está de acordo com essa fé e aquilo que se lhe opõe. Como? Sensibilidade. Por isso, o melhor recurso para a educação da fé, já começamos a compreender, é a comunidade. Porque é ali que está a nossa vida normal e aquilo que se adequa e o que não se adequa. E nós, emotivamente ou afetivamente, percebemos isso. Não gostei daquilo.
Não vou lá mais, ali não me senti bem. Já vos apercebeste disso? E a gente às vezes nem sabe, passado uns tempos até é capaz de perceber. Mas na altura, aquilo parece que é automático. Não me senti bem. Portanto, aquilo que se refere olha, vou agora citar o Sr. Gerhard Müller, que é o prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé. Portanto, isto aqui é uma coisa muito séria, muito séria. Por isso, portanto, aquilo que é o depósito da fé, o conteúdo da fé, diz ele, não se refere a uma repetição mecânica de afirmações fixas e inalteráveis da fé, no sentido de uma concepção da revelação baseada na teoria da informação. Vou dizer isto mais devagar porque é interessante. A fé, e transmitir a fé, não é uma repetição mecânica de afirmações fixas e inalteráveis da fé. Eu não transmito fórmulas, já digo eu. Continua ele, no sentido de uma concepção da revelação baseada na teoria da informação. Eu tenho um conteúdo e quero te informar. Então vou informar. E informo, o pessoal fica todo a saber. A fé não é isso. Antes, deve ser transmitido em ordem à recepção. Ou seja, é algo que se informa, mas para que o indivíduo receba e faça a sua. Portanto, mais do que informação, estamos a falar de comunicação. É pôr em comum. Este serviço da fé é mais do que qualquer outra a urgência e necessidade da Igreja em todos os tempos. Isto aqui disse o Manuel del Campo, que é um senhor lá. Ou seja, a transmissão da fé não é uma transmissão de conteúdos para que fiques a saber. É antes a proposta de um estilo de vida. A fé é uma experiência de união íntima com o Senhor, entregar a Ele. Como vos disse, eu sou capelão do Hospital Psiquiátrico. Isso ajuda-me imenso a perceber a fé. Nós lá temos, além de doentes, temos também deficientes. Pessoas que têm déficits cognitivos muitíssimo grandes, como deve imaginar. Né? Umas porque já são assim, umas porque aquilo é o hospital feminino. Umas porque já são assim, outras porque, mercê das diversas crises, a capacidade cognitiva foi diminuindo. Portanto, em termos de capacidade cognitiva, muitas não têm praticamente nenhuma. Mas se calhar têm mais fé do que eu. Porque a sua relação com Jesus, o ir à capela, o rezar, o celebrar, de facto afeta no sentido positivo as suas vidas. Portanto, não sabem. Depois é ir à capela, ir ao encontro com Jesus. Claro. Depois é transmitir ensinamentos, quer dizer, ensinar doutrina, ensinar a viver. Isso tens que saber, estas fórmulas, isto tudo, e depois parece que fica um vazio. Pode ter entrado alguma coisa. Ficou um vazio se aquilo foi uma fórmula meramente memorizada. Eu, uma altura, ouvi um sacerdote contar uma coisa que eu achei aquilo muito, muito interessante. E, de facto, essa experiência dele dizia... O que ele diz, de facto, responde-nos muito. Diz ele. Ele tinha sido pároco numa paróquia, foi transferido, como nos acontece a nós, não digo todos os dias, mas com frequência. Depois encontrava ex-paroquianos. E lembra-se daquilo, lembra-se... Ou seja, quando ele dizia lembra-se daquilo, lembra-se do que me disse, era em contactos pessoais que ele teve, quando foi à casa deles, quando os encontrou na rua, quando foi visitá-lo ao hospital ou assim. E ninguém se lembrava do que eu dizia nas homilias. E eu gastava muito tempo a preparar as homilias. Mas lembrava-se do tu a tu, lembrava-se do pessoal, lembrava-se... O que é que quer dizer com isto? Lembrava-se daquilo que foi uma experiência de relação. Estamos a ver a situação? O texto mais não é do que o instrumento para estarmos em relação com Deus. O Verbo fez-se carne. Portanto, é através do Verbo
que se fez carne, da palavra, através da qual Deus te revelou, que eu posso entrar em relação com Ele. Um parêntese, que nos coloca um problema tremendo para a evangelização dos surdos. Porque os surdos, esta palavra que nós temos, é uma palavra que é escrita a partir de um sistema de vocalização. Palavra que é transcrita, não é? Os surdos não têm isso. Portanto, para eles, esta palavra é uma palavra estrangeira sempre. A palavra deles é outra. Melhor, a comunicação deles é outra. E trabalhar com isto é dose. Portanto, se estiverem surdos, e os surdos são sempre mudos, como é evidente, não é? Ao contrário, já não. Mas os surdos, porque se não ouço, não posso falar. Se bem que há alguns que têm hipoacústica, que é ouvem alguma coisa. Isso é um fenómeno. Agora, o surdo, aquele surdo a sério, né, que não ouve mesmo nada, para esse é extremamente difícil evangelizar. E são de facto muito marginalizados por nós, Igreja. Porque eu cá em Portugal não conheço ninguém que tenha um trabalho a sério, fundamentado de princípio. Há boas experiências pontuais, mas um trabalho fundamentado de tratar, de acompanhar estas pessoas. A Diocese de Paris tinha um sacerdote o tempo inteiro para esta gente. Porque sabe aquela linguagem, sabe falar com eles. Nós ainda não temos. Fica só um parênteses e um alerta. A dimensão textual. Está claro? Portanto, o texto não é palavra, já sei. É o texto, palavra, que me permite entrar em relação com ele. Agora vou usar mais um exemplo veja como ele era um bom professor, que é o segundo exemplo que vou dar do Sr. António Taipa. Ele dizia, a palavra de Deus é como o vinho do Porto. Só é bom quando deixa de ser. Diz ele, tendo lá em casa uma garrafa de vinho do Porto, tem não sei quantos anos, ter uma garrafa dessas e uma garrafa de água é igual. É igual. Só quando botas um bocadinho no cálice e bebes, deixa de ser vinho, é que ele é bom. A palavra de Deus é igual. Eu posso, não tenho aqui. Eu posso estar com a Bíblia fechada. Ela só é palavra de Deus quando eu a leio e deixa de ser aquele texto que está ali escrito e passa a ser outra coisa e entra em mim. A palavra de Deus é como a vinho do Porto. Só é bom quando deixa de ser. Estás a ver a ligação? É quando eu leio a palavra e quando o texto deixa de ser texto escrito e passa a ser palavra rezada, interpretada, palavra em ação, é que ela surte efeito. A liturgia ensina-nos isto. Reparem. Sabes o que é o turíbulo? Aquilo que normalmente ninguém sabe usar bem. Aquela coisa de fazer fumo, não é? Eu acho muito giro quando vai o bispo à terra, a gente nunca usa turíbulo, mas como o bispo vai, passa a usar naquele dia. Como quem usa, para usar bem o acol, tem que ter um bocado de treino. Como não tem treino nenhum, aquilo é uma maravilha. Depois aquilo tem 3 correntes, depois mais uma, depois caem as brasas, depois o sacristão passa a celebração toda a procurar brasas para aquilo. É uma coisa lindíssima. Lindíssima. Mas agora, o turíbulo a sério. O turíbulo utiliza-se para incensar o espaço sagrado, o altar, e as imagens e a cruz e as imagens, e também para incensar a palavra e o corpo do Senhor. Portanto, incensamos antes da proclamação do Evangelho e incensamos durante a consagração. Recordeis isso, não é? Mas depois de acabar a missa, nós pegamos das espécies consagradas que sobraram e onde é que pomos? No sacrário. E depois temos que passar em frente ao sacrário, ajoelhámos-nos. E fora da missa, quando temos um bocadinho de tempo, vamos nos sentar ao pé de Jesus, no sacrário. Fazemos isso, não fazemos? E o evangeliário e o lecionário, o que é que lhe fazemos? Fechamos e metemos na estante. E já foste, da próxima vez vamos a pegar nele. Reparai que na liturgia nós damos a mesma veneração. Mas depois de acabada a liturgia, as espécies consagradas permanecem, uma espécie consagrada, no caso concreto, corpo do Senhor, mas a palavra de Deus é fechada e metemos na sacristia. Estás a ver a questão? O texto
só é texto sagrado na medida em que é proclamado. Ou seja, na medida em que é usado, só quando tem ação. Quando o texto deixa de ser texto e passa a ser palavra. Aí é a palavra de Deus. Isto, em termos educativos, lança um desafio muito grande. Porque nós temos imensos recursos e imensa prática de ensinar conteúdos textuais. Temos. Os que são professores sabem que é isso que a gente faz toda a vida. Pega no manual, e ensina. Agora, transmitir experiência... Estamos a ver a história, não estamos? E a gente engana-se por causa da eficácia do texto. E esquecemos que o que interessa é a palavra. Estamos a ver a questão da dinâmica textual? E o menino pode saber tudo. Pode saber tudo. Sabe, mas não saboreia. Sabe, mas não saboreia. E se calhar obrigar a comer muito pode ser contraproducente. Isto para dizer o quê? Não vamos também encharcar, enjoar o indivíduo. Em bom rigor, a transmissão da fé deve acontecer um bocado como a dança. Não sei se gostam de dançar ou se sabem dançar. Eu gosto, mas não sei. Não está mal, não é? Mas não está mal. Mas a questão é, houve uns tempos que andei a tentar aprender. Mas a questão é, a gente pode, um sozinho não dança bem. Tem que ser o grupo, ou o outro, ou então o grupo, danças de roda. Quer dizer, e quando um indivíduo não sabe dançar bem, se o grupo ajudar, ele supera-se. O que é que quero dizer com isto? E não vale a pena ensinar 5 ou 6 passos de uma vez só. Ele tem que aprender progressivamente. E uns pedem os outros. A experiência de fé é a mesma coisa. Vamos iniciando. Vamos dialogando. Vamos acompanhando. Eu sublinho aqui o acompanhando. O catequista é o acompanhante. Vamos acompanhando. Vamos fazendo com que a pessoa se vá interrogando à luz daquilo que foi a sua experiência que nós lhe vamos transmitindo e que depois perceba, ou melhor, deseje, que quer saber mais, que quer crescer mais. Quando digo saber, eu tenho que evitar a palavra saber porque pode induzir a engano. Tem que desejar mais. Desejar mais. Mais. A experiência de fé é aquela que nos ajuda a sistematizar os conteúdos de fé. Isto é o que se chama evangelizar em estilo mistagógico. Mistagógico é celebrarmos, vivemos, agora vamos perceber o porquê. Então as coisas aí já encaixam. Já encaixam. Se sei, mas não percebo porquê, peço desculpa, se sei, mas não experimento, aquilo é um conteúdo no meio de outro conteúdo. É uma ideia no meio de outras ideias. Estás a ver? Ideias são sempre rebatíveis. A experiência de encontro não é rebatível. Ou seja, eu posso concordar, discordar, mais de um lado, mais do outro, de ideias que nós temos. Ideias. Agora que nos encontramos, que fizemos uma atividade juntos, que simpatizamos, que isso aí a gente depois pode deixar de simpatizar. Mas naquele momento isso foi a verdade num encontro. Daí que as peregrinações a pé são fantásticas como experiência de fé. Porque a gente pode... Mas houve uma experiência de encontro, de nos darmos, de nos amassarmos. Isto é importante que se note. Não há experiência de fé sem um certo roce, um certo atrito. Aquilo que o Papa Francisco fala no Evangelii Gaudium, a mística de viver juntos. E nós sabemos, aqueles que moram com outras pessoas, que morar juntos é uma chatice, não é? Às vezes e tal, e depois tu chegaste a casa tarde e bateste a porta, e tu puseste a pé cedo e puseste a música alta, esqueceste que eu estava a descansar, aquelas coisas todas, não é?
mas depois quando falta, sente-se a falta. Estamos a ver a lógica, não estamos? O que é que quero dizer com isto? O estar juntos implica também um certo... Mas só há roce, só há estes atritos com pessoas que moram juntas. Não é que morem apenas na mesma casa, que moram juntas. Daí que a transmissão da fé, como disse há um bocado, tem sempre o seu quê de conflitualidade. Dimensão textual. Ponto. Seguinte. Dimensão comunitária. A fé, como ato pessoal, evidencia que é cada pessoa que crê. Quer dizer, não há eu creio pela fé do meu pai. Não existe isso. Cada um é que crê. É um ato pessoal. Que responde à iniciativa divina. Mas que nunca o faz de modo isolado. O sujeito que crê, fala em contexto eclesial. Não é possível fé sem a Igreja. Ai, mas os outras confissões religiosas, aquelas pessoas de boa vontade... Sim, como diz o Vaticano II, têm as sementes de fé, têm valores positivos. Não vamos dizer nada contra isso. Agora, a experiência total de fé em Jesus Cristo está na Igreja. Está na Igreja. A gente agora, quando vai à missa, reza ao credo. Mas é em português. E o português esconde uma coisa que o credo em latim tem e que ajuda a perceber. Nós no credo dizemos, creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo e creio na Igreja. Creio na remissão dos pecados, creio na vida eterna. Isto é o que a gente crê, não é? Mas creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Quando o texto original em latim utiliza o in, a palavra in. Quando diz creio na Igreja, não aparece o in, aparece o ab. Quer dizer, o que é que isto tem para dizer? E que a nossa língua não diz. Eu creio na Trindade como algo externo. Creio em Deus Pai, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo. Quando diz creio na Igreja, é creio a partir da Igreja. Ab ecclesia, ou seja, eu creio na Igreja estando dentro dela. Se não estiver dentro dela, não sou capaz de acreditar. Logo, o acreditar em Deus implica uma comunidade de fé. Eu só acredito em Deus, ab ecclesia, ou seja, a partir da Igreja, estando dentro da Igreja. Se acreditar na Trindade é acreditar em algo que está fora de nós, entenda-se, está fora de nós. Acreditar na Igreja, eu só acredito nela quando estou lá metido dentro. Daí que a dimensão comunitária da fé é insubstituível. É insubstituível. Parêntese. Sabemos então que funciona. Muitas catequeses não funcionam, porque a nossa catequese está muito bem organizada, temos muitos bons recursos, mas os meninos e os adolescentes só vão à paróquia para a catequese. Não vão à paróquia para mais nada. Então como é que... É da natureza das coisas que isto não funciona. Aliás, se o indivíduo só vai à catequese e mesmo assim consegue fazer uma experiência de fé, isso é que me admirava. Agora, que eles só vão à catequese e depois não fiquem, é normal. Pois, é assim. Tem que ser. Quer dizer, porque a experiência de fé é sobretudo uma experiência comunitária. Se ele não tem relação com a comunidade, como é que há de ter experiência de fé? Falar baixinho, pensar baixinho, a ver se muitos chegam ao turismo. Olha, eu aqui há uns tempos, a minha diocese agora tem lá uma coisa que é assim um canal de YouTube e fazem assim umas entrevistas. E aqui há uns tempos fizeram uma entrevista a mim, por causa desta coisa do Papa, daquele discurso que foi há um bocado. E então a pergunta que me fizeram foi, porque é que acha que os jovens se vão embora? E eu, com a minha santa inocência, disse, eles não vão embora, eles nunca cá estiveram. Quem vem à catequese e faz aquele itinerário de catequese muito certinho, mas só vem à catequese, quer dizer, só vai à missa quando é a missa da catequese.
Ele nunca cá esteve, meu Deus. Ele nunca cá esteve. Ele não foi embora. Nós é que se calhar estávamos iludidos, pensando que estavam cá, mas não estavam. Não estavam. E eles, se há coisa que temos que reconhecer, é que esta rapaziada é sincera. São sinceros. Eles, vais à catequese porquê? O meu pai mandou-me, que remédio tenho eu. E depois, vais à catequese porquê? Porque o padre diz que se eu não for crismado não me deixa ser padrinho. E agora tenho papel, eu posso ser padrinho, eu não tenho mais que ir aí. Eles são sinceros. E a nós a sabedoria que se nos é pedida é arranjarmos estratégias para, digamos assim, no bom sentido da palavra, entreter os adolescentes na paróquia. Nem que seja a dar cabo do juízo à zeladora do altar sagrado do coração de Jesus. Nem que seja a tirar-lhe a vassoura. Qualquer coisa ali. Eu não tenho problema nenhum que os miúdos me partam o vidro da igreja com a bola. Tenho problema é quando eles não querem jogar a bola ao pé da igreja. Faço-me entender? Eu não tenho problema nenhum que o indivíduo vá ler a leitura, e que diga a leitura da Epístola de São Paulo aos famalicenses. Em vez de, para os meus lados ouve-se muito, porque há Famalicão, Famalicenses, e a mal diz, em vez de Tessalonicenses, é Famalicenses. Ouço isto de vez em quando. Mas é normal, é o dia-a-dia da conversa. Isso não me preocupa. Preocupa é quando não há leitores. E tem que ser o mesmo a fazer leitores, chegar às galhetas e cantar o salmo e pedir na hora do ofertório. Isso é que me preocupa. Estou a ser claro, nós estamos a acreditar na igreja. Estar na igreja, inserido na igreja, a igreja como a nossa casa. Nossa casa. A fé da igreja precede, gera, suporta e nutre a nossa fé. Diz o Catecismo da Igreja Católica. Deixem-me pensar isso. Precede, vem antes. Gera, dá vida. Suporta e alimenta a nossa fé. É a fé da Igreja que nos torna possível sermos cristãos. Não sei se vos recordais do batismo. Do vosso não vos recordais de certeza, mas quando a gente vai batizar, né, antes de batizar, mesmo antes de botar a água, perguntámos aos pais e padrinhos a fé, em que acredita, e depois crê, e depois o sacerdote diz: esta é a nossa fé, esta é a fé da Igreja que nos gloriamos de professar em Jesus Cristo Nosso Senhor. Esta é a nossa fé e esta é a fé da Igreja. Tem que sobrepor, tem que coincidir. Senão não estamos a fazer uma experiência de fé. Estamos a ver o que isto implica. E depois dizes-me: tão porreiro é ter uma paróquia ideal. Uma paróquia em que os catequistas não se zangassem uns com os outros. Uma paróquia em que os cantores se dessem todos muito bem, os grupos corais entre si. Uma paróquia em que o Sr. Padre não fosse aborrecido de vez em quando nas homilias. Uma paróquia... Isso não existe. Isso não existe. As paróquias são como as famílias. No intervalo falava com umas amigas e dizia isso. As paróquias são como as famílias. A minha família tem muitos defeitos. Desde logo, a ver por este exemplar, mas nem o resto. Tem muitos defeitos. Há coisas que se calhar não é como eu gostava. Mas é a minha família, caraças. São eles os responsáveis por eu ser o que sou. Isto é fantástico, não é? A minha paróquia tem aquelas coisas todas, não é? Mas é a minha paróquia. É o lugar onde eu faço a experiência de igreja. Porque eu não faço uma experiência de igreja em abstrato. Eu acredito na igreja. O que é isso? É a igreja. Onde é que está isso? É a igreja. Não! A igreja que eu conheço é a minha paróquia. E pela minha paróquia posso conhecer a diocese. Mas eu nunca conheço a igreja por cima. Vou ver o Papa, depois vou ver como é que é a diocese, para depois ver como é que é uma paróquia. Isto é ao contrário. Isto é ao contrário. Tem que ser a paróquia, onde as pessoas estão,
E depois, percebe-se que a paróquia é uma parcela da igreja local e depois percebe-se a igreja universal. Ao contrário, não é possível. Não é possível. Aliás, a experiência da evangelização da Coreia é muito interessante nesse aspecto. Na Coreia começaram ao contrário. Leram os livros, só quando foram para lá os missionários e levaram a experiência de comunidade é que eles começaram a aderir a Jesus Cristo a sério. Antes tinham umas ideias e umas organizações. Depois passaram a ter uma experiência. A dimensão comunitária é muitíssimo importante, por isto que eu acabei de dizer agora. A fé da Igreja percebe, gera, suporta e nutre a nossa fé. Vede a ordem dos verbos. Isto é o que a Igreja Católica 181. Vendo de uma forma mais concreta. O ato de crer, de acreditar, crer CR, não é querer de desejar, é querer de acreditar. O ato de crer dá-se em simultâneo num duplo sujeito. A pessoa e a Igreja. Acreditar é, ao mesmo tempo, na pessoa e no sujeito. O objeto da fé é Deus, mas o Deus que se revela em Cristo encontramos-lo na Igreja, sem com isso podermos nivelar a Igreja com Deus, ou substituir o crente pela instituição eclesial. A importância da Igreja reside no facto de ser mediação de Cristo e, em consequência, caminho para chegar a Deus na transmissão da fé que se realiza em cada geração ou de geração em geração. A Igreja é esta mediação. A Igreja é sinal de Deus. Lumen-Gentium 1:12. A Igreja é... 12 não, 10. A Igreja é sacramento universal de salvação. A Igreja é sinal de Deus. Mostra-me Deus. Anda a ver a Igreja. Mostra-me Deus. Anda a ver a Igreja. Então a comunidade é o grande audiovisual para nós vermos e ouvirmos Deus. Mas convém precisar que a dimensão eclesial ou então institucional da fé não depende apenas do facto de cada crente ser chamado a crer na Igreja. Não é isso. É da transmissão e conservação da fé que emerge a instituição eclesial como condição de possibilidade da mesma. Ou seja, porque eu para transmitir e para receber e transmitir, eu percebo que é necessária a Igreja. E a Igreja nasce disto. E de evangelizar. Nasceu a Igreja. Pentecostes. Quando nos referimos à dimensão eclesial da fé, não nos referimos apenas à partilha da fé comum da Igreja, como se fosse assim, é uma associação onde, para pertencer a esta associação, temos que ter estas verdades. Bem aqui para o nosso clube, quem acreditar nisto. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata. Quando nos referimos à dimensão eclesial da fé, não nos referimos apenas à partilha da fé comum da Igreja, como numa associação de crentes ou numa fé coletiva. O próprio dinamismo pessoal da fé é sempre já a resposta de cada sujeito ao que lhe é dado crer, pela tradição mediada em Igreja. Neste sentido, a dimensão pessoal é já em si eclesial. Ou então não é fé. Quando eu digo, eu acredito em Deus. Ok. Como é que tu chegas ao conhecimento de Deus para dizer que acreditas em Deus? Acredito em Deus porque alguém me transmitiu. Muito bem. E quem é esse alguém que te transmite a fé autêntica em Jesus Cristo? É a Igreja. Então ao dizeres que acreditas em Deus, estás a dizer ao mesmo tempo que acreditas na Igreja. Porque se não acreditasses nela, não tinhas condições para acreditar em Jesus Cristo. Estamos a ver a ligação? Portanto, esta coisa de a desafeição eclesial, portanto, a Igreja, os padres, todos os catequistas de Bioguiar, alguma coisa está mal. Alguma coisa está mal. A desafeição eclesial, ou seja, a falta de amor à Igreja, é um sinal de uma patologia muito forte, muito pesada. Porque eu acreditar em Jesus Cristo, pela própria dinâmica de fé, implica que eu acredito na Igreja. Eu acredito em Cristo. Porquê? Porque me transmitiram. Ok. Quem transmitiu a fé em Jesus Cristo foi nesta circunstância. Que circunstância é esta? É a Igreja.
Então dizer que acredita em Cristo é a mesma coisa que dizer que acredita na Igreja, não os nivelando, claro está, estamos entendidos. Não vamos dizer que Cristo e a Igreja é a mesma coisa. Não estão ao mesmo nível, mas os dois fazem falta para se poder acreditar. Mas eu gostava de explicitar melhor o que é que eu quero dizer quando digo vê a Igreja para veres o rosto, para veres Cristo. Já viram energia elétrica? Já viram energia elétrica? Mas conseguem perceber um espaço em que há energia elétrica e outro espaço que não há energia elétrica. Porque se houver energia... Isto é um exemplo um bocado corriqueiro, mas espero que o compreenda. Opa, anda a luz, as máquinas funcionam... Aqui há luz. Onde é que ela está? Não sei. Não consigo vê-la. Esta comunidade tem estas concretizações, tem estes sinais. A alegria, a paz, o sentir-se bem quando estamos lá, o percebermos que aquela pessoa, o percebermos que o Padre Luís é um diabinho do diabo e apesar de tudo ali vai andando mais ou menos, as implicações que isso tem na vida de cada crente. Quer dizer, a gente não vê Deus. Vemos os sinais. E pelos sinais percebemos, por isso é que a Igreja é sacramento. Nem sempre os sinais são positivos. Vamos a isso. Vamos a ver, onde é que eu ia? A Igreja é sinal, é sacramento. Ou seja, pelo sinal percebemos o que está por trás. De facto, a Igreja, e recordo, por exemplo, quando o Papa Bento XVI veio a Portugal, houve uma expressão que ele, recorda-se, estava naquela coisa da pedofilia. Quando o Papa Bento XVI veio a Portugal, estava a arrebentar aquela questão do tema da pedofilia, 2010. E o Papa Bento XVI disse uma coisa em italiano, que foi mal traduzida para português. Disse o pecado na Igreja. Na Igreja. E a comunicação social, muita portuguesa, que foi a que eu li, na altura, falou no pecado da Igreja. E então, o Papa, isto talvez seja uma indireta. Calma aí. O pecado existe na Igreja, mas não é constitutivo da Igreja. Logo, aquilo que... O pecado como sinal contrário, mais contrário que possa existir, não é? Logo, aquilo que nas comunidades eclesiais existe, que não é sinal da presença de Deus, tem que ser convertido. Aquilo que o Papa Francisco, na alegria do Evangelho, chama a conversão pastoral. A conversão pastoral. É evidente, não há paróquias, como dizia, não há paróquias perfeitas, não há famílias perfeitas, mas há este esforço por queremos ser cada vez mais sinal de... Também não é perfeita porque é formada por nós. Sim, uma igreja que me tenha a mim como padre, estamos entendidos. Sim, tem razão a senhora. Mas a questão é não... É santa e é pecadora. Sim, como dizia Paulo VI, uma casta meretriz. Nós estarmos inseridos na igreja, somos imperfeitos, mas, e esse é um dos testemunhos que me parece que era importante, ali à frente, quando falamos do testemunho, vou usar uma expressão de um texto do Salvador Pianinó, que é um teólogo catalão, está agora em Barcelona, que ele é de Barcelona, mas trabalhou muitos anos em Roma, na Gregoriana, em que isso vai ficar mais claro, mas um dos testemunhos que me parece que a Igreja pode dar e é chamada a dar é como nós pegamos nas nossas fragilidades, nas nossas infidelidades e como aí nos deixamos transformar por Deus e ficamos fiéis e seus discípulos. O testemunho de Pedro. O testemunho de Pedro. Veja o que aconteceu com Pedro e o que aconteceu com Judas. Pedro negou Jesus, arrependeu-se e tornou-se aquele homem valente que nós conhecemos. Judas também negou Jesus, entregou. E depois pôs fim à vida, diz a tradição. Os dois portaram-se mal. Disto acontece nas nossas comunidades. Só correu mal.
converteu-se e manteve-se fiel. E reparei a fé que ele teve, a força, mas foi infiel ao Senhor. Foi contra testemunho. O outro também, mas não deu a volta. Claro que o Judas ter sido infiel ou não é uma questão muito discutível. Muito discutível. Eu acho que ele não foi, mas... E agora, levaria que ele era zelota, qual era o objetivo dele entregar Jesus, qual não era. Isso era... Já dava para outras conversas. Mas, como exemplo... Estão a ser claro? Portanto, não é olhar para o mal, é olhar para o mal que já foi maior e que a graça a Deus nos foi convertendo. Como? É. Como a gente reza no precónio pascal, bendita culpa que nos deste a um grande Redentor. Claro que a encarnação do Verbo não deriva do pecado. Quer dizer, Deus não encarnou porque nós pecamos. Deus encarnou para revelar plenamente a vontade salvífica de Deus. A causa da encarnação não é o pecado. Já o Santo Tomás de Aquino nos explica isso na Suma Teológica. Respondi. Ok. Então, a transmissão da fé realiza-se no contexto eclesial através da relação viva e vivificante entre a Escritura e a tradição. O texto que é vida, lembramos-nos? O texto que é vida, o texto que é vivido, o texto que é acrescido de novas vivências. Então, na relação viva e vivificante entre Escritura e tradição, que atualiza e torna presente e atuante a revelação. Atualiza e torna presente e atuante a revelação. Isto da gente não viver a fé é uma coisa muito complicada. Porque se a gente não vive, não somos capazes de dizer a fé de forma entendível pelas pessoas de hoje. Às vezes as pessoas dizem, não sei, mas a doutrina é assim muito complicada. Podia-se dizer isso de uma forma muito mais simples, por palavras mais simples. Não há palavras mais simples. É pegar numa pessoa que viva e ele ao viver e ao dizer a sua vida, diz a experiência de Deus. E é clarinho. Estamos a ver? Aqui temos mais uma vez um choque de mentalidades, que é, penso a fé como um conteúdo, tal conteúdo que tenho que dizê-lo de forma clara, mas a fé não é um conteúdo, a fé é uma experiência. E a experiência não se diz de palavras bonitas, a experiência diz de vida. Tão simples quanto isso. Inclusivamente diz da ausência. Eu não fui capaz, mas se fosse era muito mais feliz. Está a ver a coisa? Pelo que se impõe compreender melhor a sua dimensão institucional, sobretudo na sua relação com o conteúdo, que é, se a fé se diz se a fé se diz num contexto eclesial, numa relação viva e vivificante entre Escritura e tradição, e se o contexto eclesial é composto por homens e mulheres como nós, vós não sois todos muito santos e perfeitos, mas como eu e os outros bandeiros que estamos lá fora, o erro é uma possibilidade. O erro é uma possibilidade. Já deram por ela. Se a fé se diz em contexto eclesial, e o contexto eclesial é composto por homens e mulheres como nós, é muito provável que haja erros. Claro. Não só há erros, como há a certeza de que os erros vão sendo depurados. Daí a importância do discernimento. Se eu tenho como é que eu ia te explicar, um caderno de encargos, é para pôr aquilo em prática. Isso não é evangelizar. Evangelizar é ouvir em conjunto o que é que hoje o Espírito nos diz que deve ser a nossa opção e o nosso caminho. Evangelizar é rezar e ouvir rezar ouvindo a comunidade para perceber os desafios que o Espírito hoje nos lança. Então sim, estamos a evangelizar. Estamos a ver a diferença?
E se eu evangelizo, digo a palavra, digo a experiência de fé, por isso essa comunidade educa. Se eu não ouço como comunidade a palavra, não rezo a palavra, não procuro perceber os desafios que o Espírito hoje nos lança, os sinais dos tempos, para usar uma terminologia que já felizmente entrou na linguagem eclesial, se eu não ouço os sinais dos tempos, se eu não lhes respondo, esta comunidade está a caminhar para a esterilidade. Pode ter uma liturgia muito bonita, pode ter uma catequese muito... Mas é aquilo que o Papa Francisco disse, chamou e disse naquela Eucaristia que ele celebrou com os cardeais depois de ter sido eleito. Recordais? A Igreja, às vezes, pode parecer uma ONG com fins piedosos. Lembrai-vos disso? É que o Papa, eu acho que o Papa Francisco é tudo menos ingênuo. Parece-lhe assim umas coisas, não é? Parece-lhe assim umas coisas, mas a gente depois vai ver que aquilo responde a um programa. Aquilo é uma denúncia muito forte. Nós podemos ter tudo muito claro. Organizamos, fazemos tudo clarinho, missa muito certinha, mãozinhas direitas, mão direita em cima, quem vai do lado direito, mão esquerda em cima, quem vai do lado esquerdo. É assim que funcionam as coisas. O tríbulo com a mão aqui, não sei quem, não sei o que mais. Podemos fazer isso tudo. E fazer uma experiência de encontro com Cristo. Não quero com isto ser apologista da bandalheira. Não é isso. É que tudo o que nós fazemos seja uma experiência de encontro com o Senhor. Logo, se eu tenho esta preocupação, seja, que tudo o que eu faço seja pensado para ser uma experiência de encontro com o Senhor, que seja sinal de algo mais, que seja sacramental. Se eu faço isso, é normal que o erro próprio do ser humano esteja presente na Igreja. É normal. Mas esse erro não vai prevalecer e vai sendo purificado à medida que a Igreja vai caminhando no seu peregrinar, ouvindo os sinais dos tempos e respondendo-lhe com a sua experiência de fé. E então sim a comunidade é educativa. Senão, não. Isto que eu vos disse é um bocado duro. Como é que é aquela palavra do Evangelho, não é? E que palavras tão duras que dizes, quem pode ouvi-las? Mas isto é assim. Não sei se não concordais comigo, era bom que não concordassem, pá. Chatice. Mas também podíamos nos esforçar por fazer tudo direitinho, porque também é bonito, não é? Mas com sentido. Nós devemos nos esforçar para fazer bem feito. Fazer bem feito. Porque já existe aquela vontade. Porque é para fazer. Estamos a fazer coisas para Deus. Exatamente. Estou a fazer para Deus. Eu faço bem feito e naquele dia, na segunda-feira, celebramos o São Bento, né? O reza e trabalha. Fazer as coisas bem feitas, fazendo para Deus. É aquilo que diz, creio que é na carta aos Romanos. Oferecei-vos a vós mesmos como hóstias santas e imaculadas. Aquilo que a gente faz é oferecido a Deus. Quando eu vou preparar a Eucaristia, faço com aquilo que humanamente me é possível para oferecer o melhor a Deus. Quando eu preparo uma formação para estar convosco, preparei-me o melhor possível, porque estou a fazer a vós o que quero fazer a Deus. Não é? O que eu faço ao irmão, faço a Deus. Mas é sempre com a preocupação de chegar a Deus, não com a preocupação de cumprir a rúbrica. Por isso é que às vezes dizemos fazer com o coração. Claro, e quando fazemos com o coração, fazemos com leveza. E no final ficamos com a sensação de termos feito alguma coisa bem feita. Exato. Quando não é com o coração... Até proclamar a palavra para os leitores, não é? Para aqueles que são, proclamá-la com o coração. E eu costumo entender o que isto queria dizer, porque eu vi uma ocasião um sacerdote a dizer: eu tenho muitos leitores, mas tenho poucos leitores. Tenho muitos e tenho poucos. Sim. Tem muitos leitores e poucos proclamadores. Isso, por exemplo, os que somos leitores, os que lemos na missa, eu leio todos os dias. Hoje, se calhar, vamos safar, deve haver mais padres, mas pelo menos o Evangelho a gente lê. Que é, não quer ver o texto? Não faz falta, eu leio bem. Este indivíduo não sabe nada do que vai fazer. Não sabe nada do que vai fazer. Imaginai, nós lá temos um grupo de leitoras, eu uso muito este exemplo quando eu estou a preparar durante a semana.
Imaginei que o professor... ai meu Deus. Estou a ficar um bocado que é ó. Professor Marcelo, Presidente da República, dava-nos uma mensagem para nós lermos aos nossos conhecidos. Né? Vais ler uma mensagem minha. Nós éramos capazes de a ler sem a vermos 2 ou 3 vezes para não nos enganarmos? Não éramos. É uma mensagem do Presidente da República. Cuidado, hein? Cuidado. E a palavra de Deus, que é muito mais que o Presidente da República, lemo-la, vem ao encontro daquilo que eu vos falava há um bocado. Nós estamos muito familiarizados com o texto da Escritura e não com a palavra de Deus. Isto que a senhora comentou faz todo... Porque, mas não é ler bem. Por exemplo, quando a gente vai ler a leitura, tem lá aquela frase a vermelho, não é? Que não é para ler. Aquilo é para o leitor ler e focar-se naquilo que é a mensagem central daquela passagem, daquela leitura. Continuando. Contudo, a fé não existe de forma vaporosa. Isto é uma expressão do Padre Domingos Terra. O Padre Domingos Terra é um sacerdote jesuíta que leciona em Lisboa. O Papa, na altura não, o cardeal Josef Ratzinger, numa conferência que fez aos bispos da Ásia nos anos 80, 85, 86, não me acordo agora em que ano foi, nos anos 80, diz: não existe a fé quimicamente pura. A fé tem que estar sempre encarnada, tem que estar sempre inserida num contexto, numa cultura. Mas a fé, voltando ao início, não existe de forma vaporosa. É a Igreja que se define como comunidade em referência a Jesus Cristo, que torna a fé linguagem. Esta, por via da comunhão dos santos, faz com que a fé perdure através do tecido da história e cria condições para que a fé surja, ou melhor, seja proposta, a tal transmissão da fé. De facto, este ato não acontece no vazio de conceitos e imagens. Antes, implica a indução de uma consciência individual pela linguagem eclesial da fé. Daí que a construção desta última se revista de gravidade. Dela vai depender a boa ou a má condução de um itinerário de acesso à fé, ou seja, que linguagem usamos, que imagens utilizamos. Torna-se então óbvio que a comunidade eclesial precisa de verificar permanentemente a verdade da fé, a sua verdade. Se as palavras e as imagens que usamos não são indiferentes no acesso à fé, é compreensível que a comunidade eclesial queira ver quais são as formulações de fé que nós estamos a usar para ver se são ou não as mais adequadas. Pelo que a linguagem da fé, elaborada no seio da Igreja, é objeto de regulamentação, não permitindo esta que se desenvolva arbitrariamente, mas examinando se, com as expressões que adota, está a ser fiel ao que a fundamenta, que é o acontecimento de Jesus Cristo. Ou seja, se a expressão de fé que usamos está a ser fiel à experiência que queremos transmitir. Por isso é que quando há formulações doutrinais, aquilo é muito esmiuçado. É muito esmiuçado. Por isso é que, por exemplo, vou dar um exemplo que creio que ilustra muito bem. E não é só o texto que importa, é também o modo como o texto é transmitido. Pai nosso que estás no céu. Isto é bonito. Calha bem. Mas estou eu agora aqui a rezar o terço, a rezar o terço, meu Deus. Pode também ser um terço, mas a rezar o Pai Nosso na Eucaristia, cantado assim. A lembrar a música que ontem embalou o encontro com a minha namorada, um homem distrai-se. É ou não é verdade? Estão-me a fazer entender? Ou seja, usei o suporte do texto sobre uma melodia. Agora imaginei o que é uma imagem visual. A gente vai ali ao Google, não é? Pimba, uma imagem. E aquela imagem foi usada ou é usada noutros contextos completamente difíceis para aceder à experiência de fé. Estamos a ver, não estamos?
Ou então, experiências que são narradas noutros livros e que a gente usa muito. E aqui temos o Sr. Paulo Coelho e o Sr. Osho a pontificar na asneira que nós fazemos muito na catequese. Usamos aquelas experiências, aquelas narrações, não estão muito bonitas. Só que não estão de acordo com aquilo que é a experiência de adesão a Jesus Cristo. Dificultam. Estão-me a fazer entender. Ou seja, a Igreja tem preocupação na regulamentação da fé. Para quê? Para ter claro, ou melhor, para ter a certeza de que aquilo que se diz não desvirtua o objeto que se quer transmitir. O objeto que se quer transmitir, entenda-se, não é? A experiência de fé. Estão-me a fazer entender? Torna-se então evidente que o esforço de regulamentação da linguagem da fé e a assistência do Espírito Santo são dois fatores que se conjugam na condução da Igreja, para que se mantenha fiel ao que a fundamenta. Aquilo que transmite e por quem o transmite, que é pelo Espírito. Pelo que se devem unir melhor o uso da inteligência humana e a total abertura à inspiração divina para alcançar este fim. Para transmitir a fé, vamos inteligentes e deixar-nos transformar pela graça de Deus. Se nós não estamos em processo de transformação pela graça de Deus, não estamos em processo de transmissão da fé. Isso é um ponto muito forte. Se eu não me estou a transformar, não estou a transmitir. Se eu não me estou a deixar transformar pela graça, assim é que é, não estou a transmitir. Posso estar a ensinar, mas não estou a transmitir a possibilidade de o outro fazer uma experiência de acesso à verdadeira fé. Daí que, eu tinha aqui anotado a questão do erro, que já falei há um bocado, daí que a questão do discernimento é importante, é tomar consciência, a cada momento, rezar. Daí a importância do Conselho Pastoral. É importante. O Conselho Pastoral é, como é que eu ia explicar, o lugar onde a paróquia respira. Porque é impossível a gente ouvir os 2000 paroquianos ao mesmo tempo. Mas ouço os representantes, discernimos. E não é para decidir. O Conselho Pastoral não é o Parlamento. Vamos ali, vamos quem vota a favor, quem vota contra, a missa acabou. Não é assim. É, vamos rezar e vamos ver o que é que o Espírito de Deus aqui e agora nos desafia a ser e a fazer. Havia um senhor de teologia prática em Roma, que também já morreu, o Sérgio Lanza, que era aquelas coisas que ficam famosas dos professores, não é? Que ele, quando chamava um aluno a oral, e aquilo estava mal, não é? Havia uma pergunta sacramental que ele usava para chumbar o aluno. Que era, pronto, então, conduzia a conversa para chegar a este ponto. Então, como é que lhe parece que no Conselho Pastoral se deva fazer? As decisões devem-se tomar por maioria simples, 50% mais um, ou maioria qualificada. Claro está que se o aluno dissesse uma ou outra chumbava. Porque isto é a lógica dos políticos, da política. E está muito bem, para o Parlamento tem que ser assim. Tem que ser assim. No Conselho Pastoral, as decisões são tomadas por unanimidade. Não há vencedores nem vencidos. Há uma comunidade que caminha. Estão a fazer entender? Logo, o Conselho Pastoral, como órgão que permite a comunidade converter-se constantemente de acordo com aquilo que é a vontade do Espírito, fará com que a comunidade, seja então evangelizadora. Se não, será uma ONG muito interessante que de vez em quando faz uns fins piedosos.